Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Clarissa, eu tenho 17 anos e estudo na Cooperativa de Ensino São Bento, em Angra dos Reis. E hoje a gente vai bater um papinho sobre uma coisa que não é muito da minha área, mas a gente tenta. É sobre química e sobre a importância de algumas substâncias em diversos setores industriais. Bom, antes da gente começar a falar do tema em si, é muito importante a gente entender a relação que existe entre a química e a indústria. O que tem a ver uma coisa com a outra? Tudo. A química basicamente permite que a indústria funcione. Todos os setores industriais dependem da química porque ela traz a segurança e também a possibilidade da produção de qualquer coisa que a gente imagina. E os profissionais que exercem essas funções são diversos, são matemáticos, biólogos, químicos, físicos, e todo mundo está aí para ajudar a gente em todo esse processo, até os produtos que a gente quer chegarem na nossa casa. Nesse processo todo existem algumas substâncias especiais que são usadas em diversos setores para diversas coisas e elas estão presentes no nosso dia a dia muito mais do que a gente imagina e a gente precisa estudar um pouquinho sobre elas. Elas são a amônio, o nitrato de amônio, o ácido sulfúrico, o sulfato de cálcio, o ácido nítrico e o óxido de cálcio. A gente vai ver um pouquinho sobre cada uma delas, o que elas fazem, para que elas servem. Bom, a amônia, conhecida popularmente entre os estudantes como NH3, é encontrada normalmente, em condições adequadas, no estado gasoso, apesar de ser comercializada em forma líquida. Ela é usada em diversas regiões aqui do nosso país e a principal produtora da amônia aqui no país é a Petrobras. Ela é encaminhada por tubulações e ela atua em diversas indústrias. A indústria têxtil, farmacêutica e a de refrigeração são as três principais áreas de atuação da amônia. Ela é extremamente importante para a economia do país e para a nossa vida. O nitrato de amônio, o NH4NO3, é encontrado no estado sólido em condições normais de temperatura e pressão. É uma substância extremamente oxidante e explosiva. Ela é usada na mineração e na construção civil justamente por causa dessas duas características citadas anteriormente. E tem uma coisinha aqui muito interessante: exige armazenamento correto. Todas as substâncias exigem, mas como se trata de uma substância explosiva, exige mais ainda. Lembra do acidente que aconteceu lá em Beirute, no Líbano? Foi por causa do nitrato de amônio. O ácido sulfúrico, conhecido entre nós como H2SO4, em condições normais de temperatura e pressão, é encontrado no estado líquido. É uma substância extremamente corrosiva e uma das características dele é indicar o desenvolvimento técnico do país. Como assim? Quanto mais pessoas utilizam o ácido sulfúrico no dia a dia, mais desenvolvido tecnicamente o país é, porque ele é extremamente usado. Ele pode ser visto na produção de baterias, papéis, corantes, medicamentos, explosivos, em diversas outras áreas. É o produto mais usado na indústria do nosso país. O sulfato de cálcio, conhecido entre nós como CaSO4, em condições normais de temperatura e pressão, é encontrado no estado sólido. Ele é relativamente solúvel. Ué, como assim relativamente? Quanto a um sulfato, ele é bem solúvel, só que em relação a outras substâncias, não é tanto. Ele pode causar danos severos à saúde de acordo com o manuseio. Ele é usado na indústria médica, construção civil e produção de artesanatos, ou seja, se a gente fizer o contato errado com essa substância, a gente pode se dar mal. Por isso, o risco é tão alto, principalmente na produção de artesanato. O ácido nítrico, o HNO3, é uma substância líquida em estados normais de temperatura e pressão, extremamente oxidante, corrosivo e muito importante para a indústria química, porque participa do processo de nitrificação de várias substâncias. Ele é usado para a produção de explosivos, produtos agrícolas, fibras sintéticas e corantes, além de outras mais, só que essas são as principais funções dele. O óxido de cálcio, o CaO, em condições normais de temperatura e pressão, é encontrado no estado sólido.
Ele é conhecido popularmente como cal. Por quê? Por causa da capacidade de calcificação dele. Ele é usado na área da siderurgia, da saúde e da higiene. E muito, muito, muito conhecido para o tratamento de queimaduras. Há muito tempo atrás ele já foi usado para iluminar, porque quando exposto a temperaturas muito altas, ele começava a brilhar. Só que isso caiu em desuso porque a gente conseguiu desenvolver outras técnicas para iluminar, né, gente? Às vezes a gente não percebe a presença constante da química do nosso dia a dia, mas é muito importante a gente ter essa noção da importância dos setores industriais e químicos para tudo que a gente tem. Então vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente se informar e vale a pena a gente agradecer pela possibilidade de entender e ter acesso a essas informações.